Hoje eu quero falar com você que se sente atrasada, que se sente na última fileira da plateia, vendo tudo à sua volta acontecer e você se sentindo como mera espectadora. Se você está aqui, eu acredito que você tenha esse sentimento, e é um sentimento muito comum. Muitas pessoas têm esse tipo de sensação, e que é uma sensação paralisante. Essa sensação muitas vezes evidencia que a gente está deixando de fazer coisas que sonhamos, ou que desejamos, ou que temos vontade, porque de alguma forma a gente tem uma sensação de trava. Pode ser um medo, pode ser um outro sentimento dentro de você que fique ali, mas o sintoma é você não ter coragem de fazer algo que você às vezes até acha que não seria bom para você, mas muitas vezes você sabe que seria bom, mas você não tem coragem de ousar. Então eu vou contar algo sobre mim, que eu acredito que vai elucidar para vocês que muitas vezes o medo e muitas vezes a autossabotagem que nós temos não é só um sentimento simples, assim, não é só simplesmente o medo. Vou contar para vocês uma situação minha, vou trazer um relato como eu venho trazendo, e eu acho que quando a gente mostra as nossas fragilidades e como a gente supera as fragilidades, fica fácil do outro entender. Eu tinha repulsa de pessoas que falavam na internet. E todo mundo chegava para mim e falava: por que você não faz vídeo? Fala tal coisa. Poxa, é tão legal quando você fala, quando você explica, eu entendo. Me ajuda tanto. E eu tinha repulsa. Eu não gostava nem de pensar no assunto. Eu achava que era futilidade, que quem falava na internet estava falando por motivos não genuínos. Eu acreditava que a internet era superficial. E eu relutei com isso por muito tempo, por muito tempo. E aí eu comecei a identificar que eu estava percebendo as pessoas falando, às vezes, muitas coisas que eu falava e fazendo sucesso com aquilo. E aquilo me trazia mais ainda um sentimento de repulsa, de não quero isso, não é para mim. E quando eu passei pela reestruturação da minha vida, que aconteceu 1 ano e meio atrás, e que eu já falei em outro vídeo, que eu vi toda a minha vida ruir, né? Tudo se despedaçou ali na minha frente, que eu fui entrar em contato verdadeiramente comigo, que eu deixei de lado a máscara da salvadora, né? A máscara da pessoa que tinha que estar ali cuidando de todos, e fui olhar para mim e cuidar de mim. Eu percebi que a minha dificuldade em aparecer na internet, que era algo que me incomodava, eu falei: eu vou insistir, eu vou cutucar isso, eu vou mexer com isso. E comecei a fazer pequenos vídeos. Mas aí é tão sutil a coisa que o meu ego ele vinha com outro tipo de pensamento. Nossa, esse vídeo ficou horroroso. Você tá péssima, a tua imagem tá péssima nesse vídeo. Você tá falando, ninguém vai entender, você não vai ter visualização. E a mente pensando só nisso, e eu insistindo: tá bom, tudo bem, mas eu vou fazer. E continuei cutucando. Aí vinha outros tipos de pensamento: nossa, não tem visualização, ninguém tá interagindo. E eu falei: eu vou continuar. E aí me veio a clareza do porquê que eu não queria ser vista. Eu não queria ser vista porque a minha história de nascimento, que eu já contei em outro vídeo também, era um segredo tão guardado a 7 chaves, era uma coisa tão ruim eu ter nascido e ter precisado movimentar e modificar a estrutura familiar todinha por conta do meu nascimento, que ninguém podia saber que eu existia. Que ninguém podia saber a realidade de quem eu era, de como eu vinha ao mundo. Inclusive o meu pai não pôde saber, porque ele era rico e ele não se aceitaria. E aí veio o boom. É por isso que eu não queria ser vista, porque eu ser vista traz um caos. Eu ser vista vai ser algo muito ruim.
Então eu vou ficar escondida. Então por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu tive essa percepção, quando eu tive essa clareza de que era isso que acontecia comigo, eu percebi e eu tive, né, absoluta certeza de que muitas vezes algo que a gente está deixando para lá porque a gente não quer, ou algo que a gente está deixando para depois porque a gente tem medo, tem algo por baixo disso escondido. E quando a gente enfrenta, essa coisa ela vem à tona. E aí você consegue definitivamente se curar. Eu te convido agora a olhar para isso. Qual é o teu medo? Olhe para o que você está deixando para depois. Olhe para aquela coisinha que está aí faz tempo que você protela, que você não lida. Olha para aquilo que você está deixando sempre para amanhã, que você se recusa a olhar, que você não quer fazer, que você acha que você não vai ser boa o bastante, que você acha que não vai conseguir. Isso é mentira da sua mente. Olha para isso, eu te convido e olhar para isso agora. Vai aqui nos comentários, escreve o que está te deixando empacado há muito tempo, que você não tem coragem de lidar, que você se recusa a olhar, que você às vezes nem pensa porque você não quer lidar com isso. Coloca aqui embaixo para mim. Faz esse primeiro ato, sabe, de coragem, de olhar para você e falar, eu não lido com isso. E você vai perceber que teu ego, ele toma um susto, ele começa a não te dominar tanto quanto ele dominava antes, quando você estava totalmente à mercê do que ele estava te trazendo de informação. Experimenta. A gente só vai saber o resultado de algo na vida quando a gente ousa experimentar. E nós estamos aqui na vida, experimentando essa vida, para realmente ter experiências e entender qual que é o melhor caminho. E você pode pegar um caminho e de repente estar nesse caminho e achar que poxa, não é tão legal, não é o que eu esperava, e ajustar a rota e ir por outro caminho. Esse pedaço, esse percurso não vai ser em vão. Você teve experiências, você viu coisas, você aprendeu coisas, e você vai só reajustar a tua rota, exatamente como um GPS. Às vezes o GPS automaticamente ele não ajusta a rota para te mandar por um caminho melhor. Então, não tenha medo. O medo, ele é uma ilusão. O medo, ele te manda informações imaginárias. Porque se algo que você tem medo de fazer, porque você acha que vai dar errado, você nunca experimentou, como você sabe que vai dar errado? Então, vai com coragem. Pega algo que está aí há muito tempo dentro de você, guardadinho no baú, todo empoeirado, põe para fora isso e experimenta fazer. Você vai depois falar, nossa, por que eu não fiz antes? Eu tenho certeza absoluta. Eu espero de verdade que se esse vídeo te causou um sentimento gostoso de coragem, você tente fazer, experimente fazer, ouse fazer. Você não vai se arrepender. Espero no próximo vídeo. Um beijo.